Ei, Psyu, tá afim de umas paradas não lícitas aqui no Brasil? Todo esse conteúdo sobre radiciação em menos de 5 minutos, que tal? Eu sabia. Aprenda nesse vídeo todo o básico sobre radiciação, para você finalmente poder encontrar a raiz quadrada. Essa é a estrutura de uma radiciação básica. Esse símbolo aqui se chama radical, e é ele que indica que estamos lidando com raízes. Já esse número é o radicando, é dele que queremos encontrar a raiz. E esse númerozinho é o índice. Se não tiver nenhum número aqui, automaticamente ele vai ser um 2. E a função do índice você vai ver daqui a pouco. Em palavras simples, podemos dizer que a radiciação é o oposto da potenciação. Enquanto na potenciação buscamos o valor de um número vezes ele mesmo, na radiciação nós procuramos qual número vezes ele mesmo resulta no radicando. E esse número em questão vai ser a raiz. Agora, o que define quantas vezes a raiz vai ter de ser multiplicada por ela mesma para chegar no radicando é o índice. Se for uma raiz quadrada, a raiz vai ser multiplicada 2 vezes, ou vai ficar ao quadrado. Se for uma raiz cúbica, vai ser multiplicada 3 vezes, ou vai ficar ao cubo. E se for uma raiz quinta, vai ser multiplicado 5 vezes, e por aí vai. A seguir, todas as propriedades da radiciação. A primeira propriedade diz que se o radicando estiver sendo elevado ao mesmo número que é o índice, a raiz será o próprio radicando. Para multiplicar raízes de mesmo índice é só você preservar o radical e o índice, e então multiplicar os dois radicando. O processo inverso também funciona caso você queira separar as parcelas. Para a divisão de raízes de mesmo índice é a mesma coisa, mas ao invés de multiplicar, você divide os radicandos. Caso uma radiciação esteja sendo elevada a um expoente, é a mesma coisa de apenas o radicando estar sendo elevado. Para lidar com raízes de raízes, é só você multiplicar os índices dos radicais. Isso caso não tenha nenhum número entre os radicais. A penúltima propriedade diz que caso você multiplique ou divida o índice e o expoente do radicando ao mesmo tempo e pelo mesmo valor, o resultado permanece o mesmo. E como vocês sabem, radiciação é o oposto da potenciação, e por isso é possível transformar uma raiz em uma potência com expoente fracionário. É só lembrar que o que está em cima fica por baixo e o que está embaixo fica por cima. O processo inverso também funciona. Uma coisa bem chata ao lidar com raízes é que muitas vezes nós não vamos trabalhar com raízes exatas. Para evitar esses números quebrados que são difíceis de calcular sem uma calculadora, a melhor opção é simplificar as raízes. E fazer isso é bem simples. Primeiro, fatoramos o radicando. Isso é feito dividindo ele pelo menor número primo possível até chegarmos a 1. Com o número fatorado, substituímos o radicando pela multiplicação dos fatores encontrados. Esses fatores, quando multiplicados, são equivalentes ao número original. Agora, nós vamos agrupar os fatores em potências, de acordo com o índice da raiz. Nesse exemplo, por ser uma raiz quadrada, agrupamos de 2 em 2. Se fosse uma raiz cúbica, teríamos que agrupar de 3 em 3 e assim por diante. Depois, separamos as parcelas em raízes individuais, deixando cada um desses fatores que está ao quadrado em uma só raiz, pois isto é a mesma coisa que isto. E agora, é só cortar essas raízes, porque o índice e o expoente do radical estão iguais. Você multiplica todas essas outras partes que dá para multiplicar e pronto, a raiz está simplificada. E obviamente, conforme você sabe esse processo, simplificar ou ir direto é a melhor opção. Eu não quero aprender a simplificar raízes. Ah, não? Não, eu quero aprender a calcular qualquer raiz quadrada. Pois então, eu vou te mostrar essa fórmula. Ela não te entrega um valor exato que nenhuma calculadora faria, mas ela é tão fácil e aproxima o valor de qualquer raiz quadrada tão bem que é ridiculamente útil em provas de concursos. Essa é a estrutura da fórmula, em que n é o radicando que queremos tirar a raiz e que é o quadrado perfeito mais próximo de n. Quadrados perfeitos são números que têm raízes exatas. Daí, é só substituir na fórmula. Vejamos em um exemplo. A raiz quadrada de 7 vai ser aproximadamente 7 mais o quadrado perfeito mais próximo dele, que no caso é 9. Isso tudo dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 9. 7 mais 9 é 16. A raiz quadrada de 9 é 3. Vezes 2 é 6. 16 dividido por 6 resulta nisso aqui. E se você for comparar com o valor da calculadora, vai notar que a diferença é mínima. Desafio. Você consegue simplificar essa expressão? Parece simples, não é? A princípio, não podemos fazer nada, pois todos estes índices são diferentes. Resolvemos isso aplicando aquela propriedade da radiciação, que diz que multiplicando o índice da raiz e o expoente do radicando ao mesmo tempo e pelo mesmo valor, a raiz permanece igual. Sabendo disso, pegamos essa raiz e multiplicamos o índice e o expoente por 2. Calculamos e ficamos com uma raiz oitava de 4. E agora que estes índices estão iguais, podemos multiplicar as raízes, juntando elas em uma só e calcular esse radicando. Até parece já tá pronto. Porém, não podemos deixar um número irracional no lado de baixo da fração. Por isso, vamos racionalizar essa fração. E para isso, é só multiplicar em cima e embaixo pela raiz que precisamos eliminar. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. O índice e o expoente se anulam, nos deixando com apenas 3. Repetiremos aquele processo do início para igualar estes dois índices.
Dessa vez, e nessa raiz, vamos multiplicar índice e expoente por 4. 3 elevado a 4 é 81. Multiplicamos essas duas raízes e pronto. Chegamos à raiz oitava de 972 sobre 3. Simplificamos com sucesso a nossa expressão.